E agora Daniel Cara, que também é o nosso grande especialista e batalhador para que a educação tenha os meios de se qualificar cada vez mais. Ele é o coordenador, como todos sabem, da campanha nacional pelo direito à educação, desde junho de 2006, é cientista social e mestre em ciência política pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da Universidade de São Paulo, é membro titular do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, o CLAD, desde maio de 2010, e sendo diretor-geral da CLAD Brasil. Também é membro titular do Board da Campanha Global pela Educação desde janeiro de 2007. Foi membro titular das comissões organizadoras nacionais da CONEV, Conferência Nacional de Educação Básica, 2007-2008, e da CONAI, da Conferência Nacional de Educação, 2008-2010. Na CONEB, coordenou o eixo construção do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, tendo como um dos instrumentos o financiamento da educação. Na CONAI, coordenou o eixo financiamento e controle social da educação. Foi membro titular e vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude entre agosto de 2005 e dezembro de 2007, período em que representou a sociedade civil na mesa diretora desse conselho. É um grande batalhador pela educação, pelo financiamento, por isso, Daniel Cara, é um prazer tê-lo aqui conosco aqui na Undime mais uma vez, já que a Undime também faz parte da campanha, mas você é o que sempre está à frente de todos esses cálculos que não são fáceis, mas são absolutamente necessários. Aliás, o que foi tratado aqui também nas nossas oficinas, que os dirigentes têm que estar muito atentos no seu âmbito, né, no âmbito do município, para que nós possamos ter aqueles recursos que já são diretamente vinculados à educação e também conseguirmos mais, já que todas as áreas na prefeitura também precisam de financiamento, mas a educação é a base para tudo. Daniel, com a palavra. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer à professora Cleusa, a presidente da Undime, professor Rodolfo, a Vivian, que está aqui também, né, secretária executiva, e dizer que sempre é um prazer estar aqui na Undime, e a gente já nem se considera convidado, a gente considera que a Undime é a nossa casa. Então é ótimo estar aqui em casa, estar aqui com vocês, e trazer também, né, o resultado de um milagre que nós fizemos, que foi conseguir votar o texto principal do Plano Nacional de Educação essa semana no Congresso Nacional. Quer dizer, a gente conseguiu, e aí é importante ressaltar isso, a gente conseguiu construir um precedente histórico de que as medidas provisórias, eu não sei se todos vocês sabem o que são medidas provisórias. As medidas provisórias são medidas que o Executivo manda para o Legislativo, e o Legislativo, o Congresso Nacional, ele para de discutir o que está discutindo para discutir a medida provisória vinda do Executivo. É um instrumento que só existe no Brasil. E pela primeira vez, graças ao trabalho da consultoria legislativa do Paulo Sena, e aí eu dando aqui pelo Paulo César, né, um recado ao Paulo Sena de agradecimento, nós conseguimos construir um entendimento de que, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, de que o Plano Nacional de Educação, por ser um plano decenal, por ser um plano de educação e por ser um plano que trata da questão orçamentária, ele é superior às medidas provisórias. Então, na próxima tramitação do Plano Nacional de Educação, nenhum governo vai conseguir travar o debate do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. Então, essa conquista teve forte participação da Undime. Na semana passada, a Vivian participou, né, representando a Undime em Brasília, né, como secretária executiva. Participou da reunião em que nós fechamos esse acordo. Quando foi trancada a pauta, essa semana a gente conseguiu destrancar e agora o plano deve terminar a votação ou na segunda-feira, ou na terça-feira, ou na quarta-feira, e eu vou tratar um pouco do debate, né, do que está em jogo no Plano Nacional de Educação. Mas o que antes eu queria, antes de começar a falar, né, da minha apresentação, queria frisar a importância da Undime nesse processo. Muitas vezes a campanha, e a Undime integra a campanha são mais de 200 entidades,
Muitas vezes a campanha vai para Brasília e é muito caro fazer o nosso trabalho em Brasília. E normalmente vou eu, mais alguma pessoa da campanha e o pessoal de Brasília que participa das nossas atividades. De todas as entidades do comitê diretivo, a única que sempre quando a gente olhou para o lado estava lá foi a Undime. Então eu queria agradecer e parabenizar vocês, agradecer e parabenizar essa diretoria, porque o Paulão, vocês viram que o Paulão, esse cara, sem ele a gente não teria nenhum avanço na lei dos royalties. Ele é um servidor público com letra maiúscula, é um cara que se dedicou. Para vocês terem uma ideia, num debate que a gente estava fazendo no Senado Federal, eu até fico emocionado disso, porque foi uma história completamente maluca ali, né? Eu estava no Senado Federal, ia conversar com o ministro Mercadante dentro do cafezinho do Senado Federal, liguei para o Paulão e falei, Paulão, eu não vou conseguir trazer todos os argumentos que o pessoal das Minas de Energia estão aqui, estão dizendo que não dá para avançar na lei. Com o Mercadante a gente conseguia debater, porque ele entendia tanto de petróleo quanto a gente, então estava ali tranquilo, né? Liguei para o Paulão parou o que estava fazendo, pediu autorização, foi para o Senado e ficou do nosso lado, a Cleusa estava junto também, ficou do nosso lado lá debatendo, e aí que a gente conseguiu avançar nesse critério da declaração de comercialidade. Então, se a gente tem a lei dos royalties, ela se deve ao André Figueiredo, que foi relator, as manifestações de junho, que sem elas o André Figueiredo não conseguiria pautar o tema no Congresso Nacional, a luta da sociedade civil e a um servidor público que, de fato, exerceu o seu trabalho integralmente. E o trabalho do Paulo é tão reconhecido na Casa, na Câmara dos Deputados, que ele ganhou uma comenda, que é a comenda do mérito legislativo. Então, isso reconhece que toda a Casa, toda a Câmara dos Deputados reconhece o trabalho dele. Bom, a ideia da conversa aqui hoje com vocês é falar sobre o federalismo e o Sistema Nacional de Educação. Como vocês sabem, né, desde 2008, desde a Conferência Nacional de Educação Básica, a gente tem tentado construir o Sistema Nacional de Educação e tem sido muito difícil esse debate por um motivo bastante simples. A responsabilidade sobre a educação básica recai sobre estados e municípios, que são entes federados, especialmente os municípios que não têm condição orçamentária para dar conta de toda a necessidade da educação e que precisa criar, de fato, mecanismos. A gente precisa lutar e criar mecanismos de maior participação do governo federal, que, aliás, está posto na Constituição. Mas eu não estou fazendo uma crítica a esse governo, eu estou fazendo a esse governo e todos os anteriores. Então, o que significa que eu não estou fazendo uma crítica de corte partidário ou de corte pessoal. A realidade é que a gente nunca conseguiu avançar na responsabilização do governo federal em relação à educação básica. Muitas vezes no debate educacional, e aqui no Fórum da Undime, uma hora ou outra eu ouvi, né, eu cheguei ontem, né, vindo de Brasília, eu cheguei a ouvir a velha máxima de que o problema da educação não é de recurso, o problema é de gestão. Eu diria para vocês que o problema é de recurso, é de gestão e é de controle social. Porque o melhor gestor público, sem ter um bom Conselho Municipal de Educação, o melhor governador, o melhor secretário estadual de Educação, sem ter controle social no Conselho Estadual de Educação, no Conselho do Fundeb, nos conselhos relativos à área, ele não consegue avançar, porque a sociedade brasileira é uma sociedade que está avançando muito rapidamente, mas é uma sociedade que tem ainda que conseguir combater o problema da corrupção. E esse problema é um problema que é um desafio de toda a sociedade. Não é desafio de um gestor, não é o desafio de um prefeito, de uma presidente, é um desafio da sociedade como um todo. Então, não dá para ficar nesse discurso de que o problema é só financiamento, é só gestão. O problema é gestão, financiamento e controle social. E, fundamentalmente, para existir controle social, é preciso que vocês também tenham condição de trabalho. Vou dar só um dado aqui, porque esse dado é, agora vindo do debate com os parlamentares, quando a gente coloca isso para eles, eles ficam assustados. A demanda do PNE em educação básica, falar só de educação básica, é de 16 milhões de matrículas na educação de jovens e adultos. 16 milhões de matrículas na educação de jovens e adultos. Esse é o número de pessoas que o Brasil tem que hoje são analfabetas ou que precisam concluir, já estão muito atrasadas na conclusão da educação básica. Nós temos uma demanda de 3,4 milhões de matrículas em creche, então, que foram geradas pela aprovação do texto global do Plano Nacional de Educação. Nós temos uma demanda de 1,5 milhões de matrículas na pré-escola.
e outro 1,5 milhão no ensino médio. Ensino fundamental, o PNE não vai gerar demanda por novas matrículas, né? As matrículas atuais são suficientes. Se a gente somar tudo isso e continuar insistindo, alguns continuarem insistindo de que o problema não é de financiamento, o problema é de gestão, eu quero saber como vai se criar tantas matrículas sem recurso novo. Essa que é a questão que eu queria trazer para vocês. Quando a gente fala de mais recursos para a educação, a gente fala de duas coisas. É preciso criar as matrículas que faltam, e boa parte dessas matrículas, como eu falei para vocês, é em educação infantil e é em educação de jovens e adultos, e quem mais faz educação de jovens e adultos com melhor qualidade é o município, e quem mais tem que expandir obrigatoriamente, por ser uma demanda constitucional, na educação infantil é o município. Então, ou a gente trata a questão do financiamento com seriedade, e a gente calcula o tamanho da necessidade para a expansão de matrículas, ou a gente não está falando sobre nada. E o segundo ponto é o que o Paulo colocou aqui. Não vai melhorar a qualidade da educação se não tiver valorização dos profissionais de educação. Não adianta insistir em conversa, em falas que não têm consequência no chão da escola. O profissional da educação ele precisa ser respeitado. O profissional da educação, na média, ganha 60% menos do que as demais profissões públicas. O profissional da educação infantil ganha menos do que o profissional da educação que trabalha em escolas de ensino médio. O que significa que dentro dos profissionais da educação, se a gente não trabalhar a média, mas trabalhar por cada etapa, a gente vai chegar à conclusão de que a educação infantil, que é de responsabilidade do município, remunera pior o profissional tão essencial como é essencial em todas as demais etapas, que é o da educação infantil. Então, quando a gente está falando de Plano Nacional de Educação, quando a gente fala de custo aluno qualidade, o que a gente quer é o seguinte, é que exista justiça federativa no Brasil. Que o governo federal arrecade recursos e tenha a responsabilidade de transferir recursos para estados e municípios, como diz a Constituição. Então esse vai ser o conceito aqui da fala. E eu já pediria para... Quem que vai me ajudar aqui? Eu posso fazer, eu acho. É mais fácil. Nossa, fica tão pequenininho. O que eu queria conversar aqui com vocês é começar falando sobre o que é o federalismo como sistema de organização do Estado Nacional, depois mostrar como o federalismo brasileiro atua na área de educação, e aí depois eu começar a apresentar os dados dos desafios, inclusive as dificuldades que nós temos em relação ao Plano Nacional de Educação, né? O que está em jogo no Plano Nacional de Educação. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é que no mundo todo o federalismo é um sistema de organização do Estado, de organização da administração estatal, que é complexo. E que no mundo todo ele tem tensões. Então, as pesquisas, quando a minha área de ciência política, né, eu fico bastante feliz quando eu posso falar de federalismo, que é um tema que eu estudei bastante, né? As principais pesquisas internacionais, e que são referências globais em relação ao federalismo, e que comparam o efeito do federalismo em cada um dos países, elas chegam à conclusão que, em termos de políticas sociais, o federalismo ele é mais eficiente em relação ao custo econômico da matrícula. O que significa isso? Com o federalismo, a matrícula custa menos do que um país que é unitário. Basicamente, o que eu quero dizer com isso? A matrícula nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, no Brasil, na média, considerando todos os critérios técnicos e científicos para fazer essa comparação, ela custa menos do que a matrícula na França, por exemplo. A matrícula na França ela custa mais. A França é um estado unitário. Não existe Secretaria Municipal e Estadual de Educação na França. Existe o Ministério da Educação e ele aqui é responsável por todas as escolas francesas. Ao mesmo tempo que o federalismo ele faz com que a matrícula custe menos, ele é menos eficaz. Em que sentido? Você garante a matrícula porque ela custa menos. Quando garante a matrícula também. Mas você tem um maior número de pessoas fora da escola. Então a matrícula custa menos, mas você tem menos gente dentro da escola e a qualidade da educação é menor. E por que acontece isso? Porque os países federativos, eles são naturalmente desiguais. E isso a gente conhece muito bem no caso brasileiro. O estado de Santa Catarina, por exemplo, tem uma condição orçamentária muito pior do que a condição orçamentária de São Paulo. Mas a condição orçamentária de Santa Catarina é muito melhor do que a de Sergipe, por exemplo. Então, o federalismo,
ele naturalmente é um sistema entre desiguais. E a luta do federalismo são duas que na educação são muito caras. Primeiro, o federalismo é descoordenado, então é preciso criar coordenação. E aí vocês conhecem isso de cor e salteado, porque uma demanda, por exemplo, ou uma determinação do Conselho Nacional de Educação em relação à matéria educativa, não necessariamente obedecida por conselhos municipais e estaduais. Verdade ou mentira? São Paulo, por exemplo, corte etário tem uma determinação do Conselho Nacional de Educação e que o Conselho Estadual de Educação de São Paulo sempre briga com essa determinação. Então existe uma baixa coordenação do federalismo e para resolver o problema de coordenação e da desigualdade, o que é preciso? É criar mínimos denominadores comuns em relação aos direitos sociais. Qual é o principal mínimo denominador comum na política educativa? É o piso salarial do magistério. É uma lei que determina que nacionalmente nenhum professor pode receber abaixo do piso. Agora, qual é o problema do piso? É que não adianta determinar e aprovar uma lei e não dar as condições para os municípios cumprirem a lei do piso. Esse que é o desafio. Então, e agora eu vou começar a falar da nossa luta, né, em relação ao Plano Nacional de Educação, em relação ao Sistema Nacional de Educação. O que a gente vai tentar fazer a partir de 2000, o que a gente tenta fazer a partir de 2008, e essencialmente com custo aluno qualidade inicial, é construir um Sistema Nacional de Educação que seja justo em termos federativos. E isso está em risco no debate do Plano Nacional de Educação. Como eu vou colocar para vocês mais à frente, o texto geral foi aprovado, tem 2 destaques que têm que ser apreciados, e esses 2 destaques tratam essencialmente, principalmente um destaque, que é o relativo ao CAC, trata essencialmente da vontade do governo federal e evitar a justiça federativa, porque aí ele vai ter que transferir recursos para estados e municípios. Mudaria a cara da gestão da educação. Bom, vamos lá. O trabalho da campanha, ele é sempre pautado pela ideia de que o Brasil já tem um corpo legal e que esse corpo legal precisa ser considerado. A partir do momento que a gente analisa o marco legal brasileiro, a gente considera-se, e avalia, né? A gente considera se ele precisa ser mantido ou se ele precisa ser alterado. No caso da educação, especificamente no capítulo da Constituição da Educação, tudo que nós queremos é que ele seja cumprido. Então, o nosso capítulo da Constituição, ele é um capítulo adequado, é um capítulo consistente. O primeiro ponto do capítulo da educação que eu queria trazer para vocês é que a própria Constituição Federal vai dizer, no seu artigo 211, parágrafo 1º, que cabe ao governo federal uma função redistributiva e supletiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade para estados e municípios. O que significa isso? Que cabe ao governo federal, por demanda da Constituição, que é superior a qualquer um de nós, é superior à presidenta Dilma, é superior ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, ao futuro ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, né, mas que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal. A Constituição, que é superior a todos nós, ela vai dizer que cabe ao governo federal, e olha como a Constituição é sábia, distribuir recursos de maneira supletiva e redistributiva para a garantia de um padrão mínimo de qualidade. O que ela vai dizer, a Constituição está dizendo aqui é o seguinte: sozinho, estados e municípios não têm capacidade de garantir um padrão mínimo de qualidade. A Constituição é clara. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela também diz muito claramente o que significa esse padrão mínimo de qualidade. O padrão mínimo de qualidade são os insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Ontem foi defendida uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo pelo nosso advogado e membro do comitê diretivo da campanha, Salomão Ximenes, que foi o grande defensor da lei do piso no Supremo Tribunal Federal. Então é um advogado que tem vencido todas as batalhas que ele entra, e ele analisou exatamente esses 2 artigos de lei para dizer que passou da hora do governo federal começar a agir de maneira supletiva na educação. Foi aprovado com todos os méritos, né? É um grande advogado. Só quero reforçar, fazendo uma citação ao Salomão, que esse tema hoje é o grande tema do debate jurídico na área de educação. Como definir esse padrão de qualidade e como esse padrão de qualidade pode ser operacionalizado.
Pergunta que eu faço para vocês, o que são insumos? Insumo é tudo aquilo, é a mesma coisa da ideia do insumo agrícola, é tudo aquilo que altera a qualidade de um processo. Né? No caso da LDB, é o processo de ensino-aprendizagem. O que altera a qualidade da educação? Em primeiro lugar, professor bem remunerado com política de carreira e formação continuada. E formação continuada tem que ser uma formação continuada que de fato seja um insumo. Então não pode ser aquela formação continuada que entra uma gestão, faz uma formação continuada de um jeito. Aí entra outra gestão, faz outra formação continuada de outro jeito. Quer dizer, a política de formação continuada, ela tem que ter uma linha de continuidade. E ela deveria ser, inclusive, negociada com os professores para que, de fato, desse conta das necessidades deles em sala de aula e em termos de formação. Então, esses 3 insumos são fundamentais. Outro insumo fundamental, número de alunos por turma. Esse insumo é muito caro para mim. Logo quando me formei, eu fui trabalhar, e assim que eu entro na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, fui trabalhar com 68 escolas de ensino médio de São Paulo. Começou com 3, 18, depois 68. Eu coordenava um projeto. E a parceria com a Secretaria de Educação, num determinado momento, a gente tinha um trabalho com os alunos em sala de aula. Era um projeto de apoio de formação à cidadania. Eu entrava na sala de aula, tinha entre 50 e 60 alunos no período noturno. Naquela época em São Paulo, era 2002 a 2005, mais ou menos. Naquela época em São Paulo, o aluno do período noturno não tinha alimentação nas escolas. Então o cara chegava cansado do trabalho, com fome, uma turma de 60 alunos. Eu não me considero uma pessoa que tenha... eu sei que eu tenho que avançar muito em termos de didática para dar uma boa aula. Eu, como professor, eu sou bastante autocrítico em relação à minha capacidade didática. Mas por melhor que eu fosse, eu nunca conseguiria dar uma aula com qualidade para aqueles alunos. Porque com 60 alunos, no período noturno, aluno com fome, é impossível dar uma boa aula. Então, o segundo grupo de insumo, o primeiro grupo de insumos está relativo à valorização dos profissionais de educação. O segundo é o número de alunos por turma. E o terceiro são equipamentos e instrumentos infraestruturais. Então, a escola tem que ter biblioteca, a escola tem que ter laboratório de informática. E a gente daqui a pouco vai ter que rever isso, vai ter que ser um computador por aluno, mas por enquanto é o laboratório de informática. Tem que ter internet banda larga, tem que ter quadra poliesportiva coberta, tem que ter laboratórios de ciências. As escolas têm que ter isso. Muitas vezes, né, o Binho da SASE, de maneira franca, faz o debate conosco e vai dizer, mas as escolas da Amazônia não podem seguir esse padrão. Eu acho que o aluno da Amazônia tem direito a ter biblioteca na escola dele. Eu considero que isso é um direito. A escola da Amazônia ela pode ser diferente em termos de tamanho. Como a escola do campo tem que ser diferente em termos de tamanho. Mas tem que ter biblioteca, tem que ter laboratório de ciências. Até porque, se nós tivéssemos cientistas na Amazônia, certamente a gente teria maior proteção do nosso patrimônio biológico, por exemplo. A realidade é que o Brasil tem perdido cada vez mais, em termos da disputa com os outros países, em termos de pirataria biológica, pelo fato de que o Brasil não se apropriou da Amazônia. E para se apropriar da Amazônia, precisa necessariamente fortalecer a educação da Amazônia. Então, quando a gente fala de padrão de qualidade, a gente está falando de algo que não pode faltar para nenhum brasileiro. Esse é o conjunto do que nós consideramos padrão mínimo de qualidade. Vamos lá. Acabou a pilha, eu acho. Não. Bom, e o que significa a realidade do padrão mínimo de qualidade, aquilo que vocês têm nas redes públicas que vocês gerem? A Undime fez uma pesquisa inédita, em que ela quis analisar o CIOP. E a Undime, ineditamente e com muito mérito, descobriu e conseguiu comprovar, porque ela desconfiava disso, como toda a área desconfiava, todos os pesquisadores desconfiavam, de que os valores do CIOP não correspondem à realidade. E a Undime chega a essa conclusão. E aí nós pegamos o dado da Undime e comparamos, que é a barra azul, que é o que de fato se investiu em educação em cada etapa da educação básica, de responsabilidade do município, e comparamos com o custo aluno-qualidade inicial, que é o quanto custa por aluno ano uma escola com todos esses elementos que eu falei para vocês. Valorização dos profissionais de educação, número de alunos por turma adequado e os insumos de infraestrutura. A conclusão é que olha a diferença na creche. Se gastou cerca de R$ 1.800 no Nordeste, na creche, e deveria ter se gasto por cada aluno ao ano R$ 6.450.
E aí vocês acompanham que existe diferença em todas as etapas. E cada real, e vocês sabem bem disso, que está posto ali por aluno ao ano, quando você multiplica pelo total de matrículas, isso vai aumentando e vai crescendo e vai gerando um bolo muito grande de demanda. Então significa, especialmente para a educação infantil, que nós estamos muito defasados em relação àquilo que vocês têm disponível para investir e aquilo que é preciso investir para garantir uma educação com padrão mínimo de qualidade. Opa! Ops! Já estou estragando a apresentação, correu aqui. Bom, e o quanto que significaria isso? E esse é o debate que a gente está travando agora no Congresso Nacional, porque no Congresso Nacional o debate está entre se o Plano Nacional de Educação tem que garantir a participação do governo federal na educação básica ou não, considerando o custo aluno qualidade. E aí nós encomendamos da Fineduca, que acabou de ingressar no Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A Fineduca é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Então reúne os principais pesquisadores da área. Nós calculamos para cada região do Brasil o quanto que faltou de recurso para a garantia desse padrão mínimo de qualidade. Bom, a região que mais tem demanda e falta de recurso é a região Nordeste, que faltou quase 20 bilhões de reais. Eu tive recentemente no fórum da revista Exame, na Bahia, com o governador Jacques Wagner, e quando a gente apresenta esse patamar aqui, esse valor, ele fala, mas a gente sempre soube disso, ele fala com revolta, né? A gente sempre soube disso, o problema é que o governo federal tem que fazer a parte dele. Um governador que é do Partido dos Trabalhadores e que vê, né, a ausência do governo federal na questão do financiamento da educação básica. Região Centro-Oeste, cerca de 3 bilhões, região Norte, 6 bilhões, e a região Norte é 6 bilhões porque tem muita demanda por matrícula na região Norte. Aqui a gente só está considerando as matrículas atuais. É o quanto precisaria de dinheiro hoje, agora. Região Sul, 5 milhões, e região Sudeste, 11 milhões, especialmente pelo estado de Minas. O estado de Minas Gerais é um estado tão grande e com tantos municípios, e municípios com tão pouca receita, que o estado de Minas precisa necessariamente de mais recursos para a educação. Espírito Santo, São Paulo menos, Rio de Janeiro também precisa de um volume bastante grande. Bom, ao todo, faltam 37 bilhões a serem depositados no Fundeb. Hoje o governo federal, através de uma conquista nossa, né, que a Undime participou ativamente, que foi a conquista da nossa incidência no Fundeb, que nós inclusive também ganhamos um prêmio do Congresso Nacional, que foi a comenda Darcy Ribeiro, né, que reconheceu o trabalho da campanha na luta pelo Fundeb. Nós conseguimos que o governo federal investisse 10 bilhões de reais, só que isso vai para 9 estados. Com 37 bilhões de reais, todos os estados e municípios receberiam complementação da União via Fundeb. Todos. Inclusive o município de São Paulo, que receberia um pouquinho, bem pouquinho, por conta da demanda por creche, né, que é a etapa mais onerosa. Bom, qual é a conclusão disso? Aqui estão os valores do CAC, né? Esse deveria ser o valor da creche em 2012. A gente usa os dados de 2012 porque a cada gestão que passa está sendo mais difícil conseguir os dados atualizados do INEP. Então a gente pede para o professor Chico Soares, já falei com ele sobre isso, para que ele mude essa perspectiva, porque o INEP cada vez mais atrasa a divulgação dos dados. A gente precisa do dado para calcular o CAC. Mas para vocês garantirem a matrícula da creche, o Fundeb de vocês para a creche deveria ser de R$ 8.800 para garantir esse padrão de qualidade. Está bem acima do que o que vocês têm hoje para garantir esse padrão de qualidade. Para garantir um padrão de qualidade. E como a gente pode mudar isso, né? A demanda que foi dada para nós, para mim e para o Paulão trouxe a questão do petróleo, quais são as fontes de recurso para a gente garantir um financiamento adequado da educação. Primeira questão que a gente tem que mudar é que a gente tem que conseguir incidir sobre a distribuição arrecadatória do Brasil. O que acontece no Brasil? O governo federal sozinho, isso é dado da presidência da República, tá, gente? Então é dado mais do que oficial. O governo federal sozinho fica com 57% de tudo que é arrecadado. Os municípios, 5.568 recentemente, né, municípios, ficam com 18%. E os estados com 25%, considerando junto dos estados o Distrito Federal. Porque de vez em quando, para
dizer que os municípios têm uma arrecadação melhor, passa um Distrito Federal para os municípios, né? O Distrito Federal está muito mais próximo de ser um Estado do que de ser um município, em que pese o fato dele ser um ente federado diferenciado, né? Inclusive ele tem governador, né? Então isso comprova que a proximidade. Agora, quando a gente vai falar do investimento em educação, olha que dado curioso. Atualmente, graças ao requerimento de informação da oposição que fez o INEP distribuir o dado, e que foi publicado no blog do Fernando Rodrigues, não está na página do INEP, o que é um absurdo, e quando não tem transparência, independentemente de quem esteja no poder, a gente tem que criticar. Isso não está na página do INEP, mas o requerimento de informação do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, conseguiu a informação de que hoje o governo federal investe, a cada R$1 investido em educação, ele coloca 18 centavos, considerando da creche, né, os programas de parceria com creche, até pós-graduação, sendo que na educação básica não chega a 9 centavos. Mas não tem esse dado distribuído, esse é um cálculo que a gente faz, então não é um dado oficial. Mas no geral é 18 centavos, os estados 40 centavos, os municípios 42 centavos. Então o ente federado que menos arrecada é o que mais está investindo em educação. O que nós fizemos no PNE? Como a campanha criou o custo aluno qualidade, nós fizemos um dispositivo que é a estratégia 20.10, que a gente brinca que essa é a estratégia que a União tem que dividir o bolo. O que essa estratégia diz? Que para os estados e municípios que não atingirem os valores do CAC, na forma de uma lei a ser criada, olha o nosso grau de responsabilidade, a gente não disse que era agora, porque a gente acha que de fato tem que ser feito um debate para construir uma lei. A União deve transferir recursos, complementar os recursos para que eles atinjam os valores do CAC. Se isso for feito, olha que bonita que fica a pizza. Os municípios vão investir 35% do investimento em educação, os estados 34% e a União 31%. Por quê? Porque hoje a União investe cerca de 1% do PIB em educação, e ela vai passar a investir 2,06% do PIB em educação. A gente não está nem querendo fazer a justiça plena de que a União deveria dar a maior parte desse bolo aqui. A gente só está fazendo a justiça no sentido de que cada um faça o mesmo esforço. Essa que é a nossa medida. Bom, esse tema... Opa! Depois eu volto nesse daqui. Opa! Só para mostrar o destaque para vocês. Esse tema... Essa é a estratégia 20.10, e esse tema está destacado de maneira supressiva pelo deputado Gastão Vieira a pedido do ministro Henrique Paim, que eu fiquei muito chateado que ele não falou do PNE na apresentação que ele fez aqui para vocês. Quer dizer, a lei que estava sendo votada, a lei que vai ser superior à ação de qualquer governo, de qualquer gestão, porque é uma lei de 10 anos, não foi mencionada na fala dele. Mas o que é mais grave é tentar suprimir esse dispositivo, que está dizendo que vai ser feita uma lei específica. Quer dizer, nessa lei, a campanha vai estar completamente do lado do Ministério da Educação, e eu falei isso para o ministro, no sentido de que a gente vai exigir que o gestor da educação seja gestor do recurso, porque se vai chegar mais recurso, ele tem que ser gerido por quem entende de educação. A gente vai exigir que a planilha, a folha salarial da educação seja transparente, seja publicada, porque, gente, vamos ser sinceros, o que tem de penduricalho, gente que entra dentro da folha da educação e que não é da educação, não está no mapa. Tem uma lenda lá no MEC, que virou lenda, mas é uma história verídica. A gente era do Fórum Nacional de Educação, ainda não era fórum, era comissão organizadora, e o professor Chagas recebeu uma comitiva de prefeitos ali, enquanto estava acontecendo uma reunião da comissão organizadora da CONAI. E aí a gente teve contato com alguns prefeitos, aí o prefeito virou para mim e falou assim, mas Daniel, a gente tem que ter dinheiro da União para pagar o piso, que sem o dinheiro da União não vai dar para pagar o piso. Aí eu falei, não, tudo bem, prefeito, mas a única reivindicação que a União tem feito, o governo federal tem feito, ela é justa. O governo federal é errado de não distribuir o recurso, até porque o recurso está lá determinado. Mas eles estão pedindo uma coisa que é altamente aceitável que se peça. Eles querem fazer uma análise da folha de pagamento para saber se de fato está sendo cumprido os 60-40 e se todos os profissionais que estão na folha são de fato da educação. Aí o prefeito falou assim para mim, aí não vai dar.
E aí o vai dar não dá para a gente aceitar. Quer dizer, tem que ter transparência no gasto da educação. Então a gente vai ser extremamente criterioso nessa lei. Segundo ponto, nesse conjunto de argumentos, nós não vamos aceitar transferir recursos do governo federal para estados e municípios que praticarem guerra fiscal. A guerra fiscal é um instrumento que o estado e o município têm para atrair emprego, né, através de parcerias com empresários e grandes empresas. O problema é que a guerra fiscal mata o serviço de educação. E aí vocês têm que lidar, e aqui quem acaba sendo prejudicado é principalmente o secretário de Educação e Saúde. Porque aumenta muito o número de habitantes num determinado estado, num determinado município, e não tem dinheiro para dar conta da política de educação e de saúde. É uma conta que não fecha. Então, quando a gente for fazer essa lei, a gente vai ser bastante duro e bastante criterioso. Agora, sinceramente, não dá para a União continuar criando o programa e os programas não terem efeito nenhum para os municípios. Criando demanda para vocês e não dando conta do problema. Está aqui a Priscila Borges, que é jornalista, que fez uma matéria algumas semanas atrás sobre o Pró-Infância. E se chegou à conclusão, uma matéria de apuração que não teve ainda o impacto que tem que ter, mas ela é um instrumento importante para vocês como luta estratégica de pressionar a União para ter mais recursos para estados e municípios. Ela conseguiu mostrar que no Pró-Infância, das 6.000 creches demandadas no período Dilma, com apuração extremamente criteriosa, em parceria com o FNDE, em diálogo com o FNDE, melhor dizendo, que das 6.000 creches, 413 ou 17, é 13 ou 17, Pri? 417 creches de fato estão em funcionamento. Então, das 6.000, 417. Qual é o problema? O problema é bastante simples, gente. Tem o problema do terreno, tem o problema burocrático, e nisso o MEC conseguiu avançar muito em tudo. Tem que reconhecer o esforço do MEC. E eu falo isso sempre para a Ritinha, que é coordenadora da COED e é uma servidora pública também com letra maiúscula, é uma pessoa séria que trabalha bem. O problema é o seguinte, o prefeito hoje faz conta e é muito bom de fazer conta. Ele sabe que não adianta criar a creche se ele não tem como manter a creche. E a pior coisa que pode acontecer é criar a creche e conveniar mal e porcamente a creche com um estabelecimento confessional, comunitário, pegando um prédio gigante, conveniando mal, e o convênio também não dá condição da creche funcionar. Creche não pode ser depósito de criança. E governadores e prefeitos não podem continuar numa relação de toma lá da cá com o governo federal. A coisa que mais me revoltou no Fórum da Undime, é a primeira vez que eu vou falar isso em público, foi na primeira vez que eu vim no Fórum da Undime com o presidente do FNDE. O presidente do FNDE fez a fala dele, eu fiz a minha, tudo bem. E aí se formou uma fila de secretários municipais porque não conseguiam marcar reunião com ele. E aquela não era a relação. E o último que falou, o último secretário municipal, eu acho que a Justina estava era presidente na época, o último secretário municipal de educação, ele falou o que todos deviam ter dito. Ele falou, eu tenho vergonha dessa fila, eu tenho vergonha da maneira como a gente tem que pedir, quase que pedindo migalha para o FNDE atender uma demanda que é o direito da criança. E isso significa, eu não estou aqui querendo fazer a crítica à maneira como a FNDE trabalha ou deixa de trabalhar, porque melhorou no último período. O problema é que essa maneira de relacionamento federativo é equivocada. É preciso se tem autonomia o município de executar a política de educação, é preciso dar as condições para que ele exerça essa autonomia. É preciso dar as condições para que vocês exerçam a responsabilidade que vocês tenham. E com isso eu estou deixando bem claro, a gente quer dar as condições, mas com critério. Com critério. A gente quer que tenha transparência, quer que tenha total controle social, mas eu tenho certeza que vocês vão preferir a transparência e o controle social, porque vocês são favoráveis a isso, do que ficar sempre tentando tirar leite de pedra. Né? Bom, acabou que voltar aqui só... Voltar aqui só para mostrar o tamanho do esforço de vocês. Essa linha aqui é uma linha que começa nos últimos anos do governo Fernando Henrique e chega ao ano de 2012. Aqui é o investimento do governo federal em relação ao PIB. Eu sempre brinco, né, eu falava isso para o ministro Fernando Haddad, de que quando surgiu aquela propaganda que o Brasil está investindo mais em educação,
tinha que parabenizar governadores e prefeitos mais do que qualquer um. E principalmente parabenizar a sociedade civil e os parlamentares que lutaram pela lei do Fundeb, o que fez, de fato, a coisa subir. Vocês percebam que o governo federal ele sai de 0,7% do PIB e chega a 1% do PIB em 2012, sendo que foi 1,1% em 2011. Então, o governo federal ele teve uma subida, mas não é uma subida aqui de investimento que é um aumento muito consistente. Aqui estão os estados. Os estados eles já foram maior a participação, ficou menor e subiu aqui por conta do Fundeb. Agora, olha a linha dos municípios. Ela é a linha que mais cresceu e de 2011 para 2012, deu um avanço bastante significativo. 2013 vai vir outro avanço do investimento dos municípios. Isso daqui é o efeito e é o esforço para o cumprimento essencialmente da lei do piso. O problema é que cada vez que o município vai subindo e vai fazendo a sua parte, os outros entes federados eles estão crescendo num ritmo menor. Então, cada vez vai aumentando a responsabilidade do município. É isso que a gente não pode aceitar. Eu acho ótimo e eu defendo ardorosamente todo município aprovar na lei orgânica municipal 30% das receitas para a educação. Eu acho essencial isso. Acontece que mesmo com os 30%, o recurso que vocês vão ter é insuficiente para dar conta das demandas que vão ser geradas pelo Plano Nacional de Educação. Bom, gente, queria finalizar aqui, os slides vão ficar disponíveis aqui para a Undime, para dizer que quando a gente faz a crítica, isso precisa ser bem compreendido como um exercício democrático. Quando a gente faz a crítica, quando a gente busca empoderar vocês para que vocês atuem de maneira mais decisiva perante o Ministério da Educação, a gente não está fazendo nada mais do que pedir para que seja cumprida a Constituição e que seja respeitado os princípios básicos da República. O princípio básico de você ter o direito de dizer a verdade. A gente não está fazendo nenhuma crítica aqui de maneira irresponsável ou uma crítica que esteja descontextualizada do que os dados apontam. O que a gente não pode aceitar mais é que as coisas continuem como estão. Agora nós temos eleições, eu quero cumprimentar, eu não sei se o pessoal do Espírito Santo já foi embora, mas o Undime do Espírito Santo está tentando fazer um regime de colaboração com o governo estadual do Espírito Santo, porque a gente fala aqui da União porque é quem mais arrecada, mas muitos governos estaduais podem também cooperar com os municípios na garantia do direito à educação infantil. Então, o Undime Espírito Santo está fazendo esse esforço e eu queria parabenizar e deixar registrado aqui, porque a Undime Nacional sempre faz esse esforço de estar junto com a gente, de lutar pelo CAC. Mas eu queria parabenizar e agradecer as Undimes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, que no meio da luta do Plano Nacional de Educação, quando a gente ia perder a 20.10, vocês percebam que ela está incluída no texto, o governo quer tirar. Mas quando a gente ia perder essa inclusão, essas 4 Undimes fizeram uma carta e mobilizaram seus deputados para não deixar que isso acontecesse. Então, eu queria finalizar a minha fala aqui, parabenizando todos os secretários municipais de educação desses 4 estados, pela coragem que eles tiveram e pela capacidade de mobilizar, porque a Undime Nacional tem isso como um princípio, né? Sempre está lá com a gente, nunca perde uma audiência pública. Eu até gostaria, e eu acho que a Cleusa também gostaria, que mais de vocês fossem a Brasília acompanhar a luta pelo Plano Nacional de Educação. Mas a Undime Nacional está sempre lá. Agora, quando chega dos estados, em ano de eleição, não tem deputado que não ouça o que vocês estão dizendo. Então, parabéns a vocês, parabéns pela luta de vocês, e continuamos juntos na batalha pelo PNE. Torçam para que segunda e terça-feira seja votado, porque se não for votado nessa próxima semana, entrou a Copa, não tem mais Plano Nacional de Educação. Muito obrigado. Eu quero agradecer o Daniel Cara pela excelente exposição e pela batalha que realiza junto com todos nessa grande campanha. E temos que estar, gente, mobilizados. A demonstração do Daniel de que a mobilização valeu a pena e temos que continuar ainda mais. A minha grande preocupação é aprovar o CAC e o CAQI no Plano Nacional de Educação e não haver a complementação federal. Por quê? Porque aí nós receberemos a obrigação
e aí já o Ministério Público, bom, todos vão cobrar, ó, uma escola de qualidade tem que ter isso, isso e aquilo. E o dinheiro para isso? Vocês já verificaram o quê? Os municípios são hoje os que mais investem em educação no Brasil. Pouquíssima gente acredita nisso, sequer imagina. Todos imaginam que o município, coitadinho do município, investe tão pouco. Não, é quem mais investe. Agora, não temos mais capacidade de ampliar esse investimento, a não ser com aquela famosa reforma tributária que nunca acontece, não é? Por isso, é essencial a mobilização sempre para que nós tenhamos, e na semana que vem, é importantíssimo, porque se tivermos o caqui, sem, né, vamos ter o caqui, mas sem a forma, o abacate, enfim, as outras frutas para complementar, e termos a cesta que nos permita realmente fazer a educação de qualidade, e isso tem que ter recurso federal, indiscutivelmente. Obrigado, Daniel, obrigado, Paulo César, parabéns pela luta, pelo trabalho e pela apresentação. Obrigada ao professor Rodolfo pela coordenação deste trabalho, ao Daniel Caras e ao Paulo César. Antes de passar a palavra para a professora Cleusa, para fazer a leitura da carta do sexto fórum, espero que ainda vai ter essa leitura, nós vamos fazer rapidinho, em 5 minutos, o sorteio dos brinquedos, porque essa girândola tão bonita não pode voltar para Belém do Pará, né? Então a gente vai deixar com vocês um pouquinho, não dá para dar para cada um, era a ideia dar pelas regiões, mas como está um pouquinho já vazio, não, talvez a dinâmica que a gente escolheu não deu. Então vamos fazer o seguinte, rapidinho. Quem sabe o nome do poema da abertura deste evento? Qual foi o poema que a gente leu? Vem cá, rapidinho. Quem levantou a mão? Pode vir rápido. Outra pergunta, quem é a autora do poema? Quem disse Rosiane Morrai pode vir aqui, vai ganhar um brinquedinho de Miriti. E qual é o poema? Na Casa dos Duendes, olha aqui, Renatinha, tem um presentinho para elas. Rapidinho, qual foi a música que nós cantamos ontem? A música? Rapidinho, lembra? Quem estava ontem lá no Café com Prosa? Aqui, rápido. Não lembra? Como era a música? Sim, vem aqui. Dentro da água tem, dentro do peixe tem, meu amor nunca me deixe. Quem tem amor não tem nada. Venha ganhar um presentinho aqui. O que nós vamos preparar, hein, gente? Qual é a nossa missão? Preparar um chá. Quem falou chá? Rapidinho aqui. Que mais? Quem sabe uma cantiga de roda? Bora, gente! Olha lá, uma cantiga de roda. Quem sabe uma rima? Bora, ciranda, cirandinha, vem cá. Quem mais? Tem que ser rápido, gente, a gente ganha tempo. Ok. Vamos desmanchar a ciranda. Gente, tem uma caixa de rock ainda. Algumas professoras pediram, quem quiser é só pegar aqui, ainda tem muito rock, tá? Como é o nome desse brinquedo? Rock lá em Olinda. Quem falou Roró, vem pegar brinquedo aqui, gente. Eu só não posso dar as cobras grandes, porque está em extinção mesmo. Tem que ver se ainda tem artesão para fazer. Olha só, o que mais? A gente vai precisar passar para a professora, e aí não sei como é que a gente faz para distribuir. Senão não tem a carta. Então agora com vocês, muito obrigada, gente, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar aí a delegação da Paraíba está pedindo que todos fiquem para fazer uma foto. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Professora Cruz. Gente, vamos tentar finalizar rapidíssimo, né, o fórum, porque está todo mundo já meio de mala na mão. Eu queria chamar... este ano aconteceu um fórum entre o Norte e o Nordeste. Foi elaborada uma carta
do encontro dos secretários dessas duas regiões. Eu queria chamar o Alessio, que é presidente da Undime Ceará e vice-presidente da Undime Nacional, o Pedro Rodrigues, presidente da região Norte, e a Edneide, que é vice-presidente da região Nordeste, para entregar a carta, e aí nós vamos juntar, pode colocar, a carta já está aqui, nós vamos ler, ainda falta a redação final, e se tiver alguma coisa que não está de acordo, ou muito fora daquilo que a gente discutiu, aí o pessoal se manifesta. Então, palmas aí para os 3 dirigentes. Bem, gente, nós estivemos há 2 meses atrás reunidos em Fortaleza, um encontro com quase 500 secretários municipais da educação, do Norte, do Nordeste, e vieram alguns secretários de outra região também. E na ocasião nós reunimos todos os presidentes das Undimes do Norte e do Nordeste que estavam presentes no encontro e fizemos um encontro à parte para discutirmos as principais questões que afligem a educação pública nessas duas regiões, os grandes desafios postos para a educação nessas duas regiões. E lá foi um momento muito interessante, Cleusa, assim, surgiu muitas ideias, sugestões de como enfrentarmos esse desafio. Então nós apresentamos aqui uma contribuição para a Undime Nacional, no sentido de fortalecer a nossa caminhada coletiva, né, algumas sugestões para melhorarmos cada vez mais, né, o nosso trabalho articulando todas as Undimes do Brasil inteiro e também alguns pontos que são urgentes, sobretudo para essas regiões Norte, Nordeste e Amazônia, que tem toda uma especificidade. Então, queria que você recebesse carinhosamente como uma contribuição do Norte e do Nordeste para o Undime Nacional e o fortalecimento da... que inclusive você estava lá, né? Mas a carta não tinha ficado pronta ainda, né? Muito obrigado. Né? Eu queria só aproveitar para convidar todos que também nós estaremos organizando no ano que vem, no início do ano que vem, um segundo encontro Norte-Nordeste para darmos mais uma alavancada, principalmente nessas especificidades das nossas regiões que são em comum. Nós temos muita coisa a discutir. Pronto? Não? Bom, então vamos ler a carta. Vamos lá. Carta do 6º Fórum Nacional Extraordinário da Undime, Florianópolis, 30 de maio de 2014. Nós, dirigentes municipais de educação e educadores de mais de 900 municípios brasileiros, reunidos em Florianópolis de 27 a 30 de maio, por ocasião do 6º Fórum Nacional, debatemos a gestão das políticas educacionais visando a garantia do direito à educação. Após 4 dias de debates, foram destacados os seguintes pontos. Aprovação do PNE. Após 4 anos de tramitação, na última quarta-feira, foi aprovado na Câmara dos Deputados o texto global do PL 8035. Porém, restaram 2 destaques a serem votados na próxima semana, que são essenciais para a educação pública. O destaque é a Estratégia 20.10, que trata da complementação da União ao CAC. Deve ser rejeitado. E o destaque ao parágrafo 5º do artigo 5º, que permite contabilizar recursos de parcerias público-privadas como investimento público em educação, podendo reduzir o investimento público em educação pública a 8% do PIB. Deve ser aprovado. A Undime manifesta aos deputados federais a preocupação com os referidos destaques que poderão ter repercussão negativa sobre o financiamento da educação. Segundo, regulamentação do repasse dos recursos dos royalties, muito focado no que o Paulão falou aqui hoje. Após a aprovação da Lei 12.858, que transfere 75% dos royalties à educação e 20% à saúde, e 50% do fundo do pré-sal, faz-se necessário regulamentar como será feita a transferência destes recursos aos municípios e aos estados. A Undime defende que os novos recursos cheguem aos municípios para que seja possível ampliar as vagas da educação infantil, garantir o acesso de todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos,
investir na formação dos profissionais de educação e garantir o cumprimento da lei do piso e das carreiras. Terceiro, formação de professores e carreira. É direito de todos e dever do Estado a oferta de uma educação de qualidade. Um dos pilares para essa oferta é a valorização do profissional da educação a partir da sua formação. É possível perceber um distanciamento entre a formação dos professores e a realidade das salas de aula, nas redes municipais de ensino. Para melhorar a qualidade da educação, será preciso avançar no processo de formação por meio de uma política nacional que atenda à necessidade das escolas públicas. Base Nacional Curricular. Não era o comum, não, é só Base Nacional Curricular. Vivian, depois a gente arruma. Diante das dificuldades enfrentadas pelos municípios, com formação inicial dos professores, com avaliações externas que definem os conteúdos trabalhados pelos professores com os alunos, com a capacidade técnica insuficiente para o desenvolvimento de currículos próprios, faz-se necessário discutir a construção de uma base nacional curricular, que permita a inserção de especificidades culturais, locais e regionais. Esta construção da base deverá ser feita de maneira articulada entre professores, escolas e redes de ensino, por meio das políticas pedagógicas municipais e dos projetos político-pedagógicos. Neste caso, a autonomia sobre a metodologia permanecerá sendo dos professores e das escolas. Esta base nacional deverá provocar a reorientação dos processos de construção das matrizes das avaliações externas. Lei de responsabilidade fiscal. Os municípios, desde a aprovação da Lei 11.738, que institui o piso nacional de salário para os profissionais do magistério público da educação básica, vêm lutando para cumprir a lei do piso, atualizar a carreira e respeitar os limites impostos pela LRF. Retirar o investimento em gasto com os profissionais da educação dos limites da lei de responsabilidade fiscal irá viabilizar o cumprimento da lei do piso e a estruturação das novas carreiras. A autonomia da gestão da educação municipal. Uma das principais bandeiras da Undime foi o cumprimento do disposto do parágrafo 5º do artigo 69 da LDB, a gestão do recurso da educação feita pelo dirigente municipal de educação. Para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação, é necessário que o planejamento e a decisão de onde, como e quando aplicar os recursos da educação seja feito dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, aqui estão os pontos que nós levantamos durante todos esses dias, ouvindo os secretários municipais de educação, os presidentes das seccionais. Esta carta estará no portal, né? E agora depois nós vamos tratar da carta que o pessoal do Norte e Nordeste entregou. Se tiver alguma complementação, nós assim vamos fazê-la, tá bom? Eu queria encerrar o fórum agradecendo a presença dos 900 municípios, dos mais de 1.300 participantes, pedindo desculpas por algum transtorno que possa ter ocorrido, mas agradecendo, sobretudo, as equipes das seccionais da Undime, os presidentes, as presidentes, as secretárias executivas e os secretários executivos, a equipe da Undime Nacional, em nome da Vivian, de todas as meninas, e toda a equipe técnica que trabalhou para o sucesso desse evento. Muito, muito obrigada e até o ano que vem.